Boa tarde a todos, estamos começando mais uma das lives do isolamento. Fernando já chegou, Andréia também, sejam bem-vindos, Fernando, Andréia. Estamos começando, né? Aquele primeiro momento, aquela recepção das pessoas, né? As pessoas que estão chegando, né? Hoje o assunto é estranho, né? Medo e alegria. O que será que é isso? Marcelo, Celinha, né? O que será que é medo e alegria? Como é que será que é possível isso? A gente vai falar sobre isso hoje. Né? Maria Alice, oi Maria Alice, tudo bem? Seja bem-vinda. Rodrigo SPR. Oi, Rodrigo. Seja bem-vindo. Estamos aí, né, nosso momento diário, né, aquele momento que a gente tem para a gente poder aproveitar um pouco, né, ouvir a palavra de Deus. Fátima chegou, Fátima lá da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Maria Alice, tudo bem aqui, nós estamos quietinhos, isolados no nosso cantinho, né? Estamos para fazer um mês já de isolamento. Tem que ver direitinho quando é que vai dar um mês de isolamento para fazer um bolinho de aniversário de um mês de isolamento, eu tenho que ver. Eu, se bobear, já estou há mais de um mês isolado. Eu devia ter feito umas cruzinhas, que nem a gente faz naqueles filmezinhos de cadeia, né? Que o pessoal faz umas cruzinhas. Eu devia ter feito uns tracinhos, umas cruzinhas, para saber quantos dias eu estou no isolamento. Né? De live, acho que esse é o dia 22 já, ou 23. Eu tenho que ver depois lá no YouTube. Né? Aí as pessoas, pô, Bernardo, mas você vai comemorar o isolamento? Eu prefiro comemorar o isolamento que está salvando vidas, né? Do que a gente ficar por aí, né? Começou no dia 15 de março, segundo a Maria Alice, mas eu acho que no dia 13 eu já estava isolado, entendeu? Ainda saí uns diazinhos, mas no dia 13 eu já estava no isolamento. Então, mas começou no dia 15, nós estamos chegando lá. Quarta-feira vai fazer um mês de isolamento aqui no Rio de Janeiro. Vamos fazer uma comemoração do isolamento, né? Por mais estranho que seja, é importante a gente pensar isso, né? Porque eu acharia muito estranho a gente não comemorar alguma coisa que pode salvar a vida das pessoas. Eu sei que é difícil, eu sei que é custoso, mas é difícil, é custoso mesmo. Normalmente o que é bom na vida é custoso, né? Tem um monte de gente chegando. Maria Denise, Rita de Cássia, oi Maria. Oi Denise, oi Rita, tudo bem? Bom, vamos começar o live? Vamos começar aqui com a leitura Vamos começar com as leituras do Evangelho. Paz e bem, Rita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao seu encontro e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus.
abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram da cidade e comunicaram ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo: dizei que os discípulos dele, durante a noite, roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós os convenceremos, não vos preocupeis. Os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se pelos judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Nesse meio tempo, Djalma e a Jaque entraram no nosso grupo. Bom, esse pedaço do Evangelho de Mateus, ele é a continuação do Evangelho da ressurreição, né? Do Evangelho que a gente leu no dia de Sábado Santo, na Vigília Pascal, né? Reis chegou, seja bem-vindo, Reis. Então, na Vigília Pascal, você tem até o momento da ressurreição. Agora, na segunda-feira, você tem um momento imediatamente após a ressurreição. E foi muito interessante o fato onde você ouve que as mulheres saíram com medo e muita alegria. E essa combinação, ela pode parecer a princípio estranha para a maior parte de nós, e de certa forma é estranha mesmo, né? Como é que eu posso ter medo e ter alegria? Como é que eu posso, ao mesmo tempo, ter medo e estar alegre, né? E aqui a gente entende, logo de cara, que isso faz todo sentido quando a gente pensa no momento que essas pessoas estão vivendo, né? Essas pessoas estão vivendo um momento único na história da humanidade. Deus que se encarnou homem, viveu como homem, com todas as dificuldades de um homem, com todas as angústias de um homem, com todas as alegrias e esperanças de um homem, né? Ele morre e ressuscita. E isso é absolutamente inesperado para aquelas mulheres. E elas sabem que elas não são pessoas confiáveis, elas não são pessoas que a comunidade delas considera elas confiáveis, que a comunidade delas não considera elas alguém digno de valor, e elas têm que dar a mais importante notícia da história do mundo: Cristo ressuscitou. Será que é o Padre Ricardo Dias que entrou? Foi ele? Seja muito bem-vindo, Padre Ricardo. Padre Ricardo, lá da Pastoral da AIDS de Niterói. Então, parem para pensar. Não é à toa que elas estão com medo. É algo inacreditável, algo assombroso. Aquele túmulo está vazio. E isso vai repercutir na vida de todas as pessoas. E elas são as primeiras testemunhas. O que virá a partir daquele momento é algo que dá medo. Não é à toa que elas estão com medo. Na verdade, essa combinação aparentemente contraditória de medo e de alegria mostra o que qualquer um de nós estaria sentindo naquele momento. Alegres pela ressurreição? Sim, estou alegre pela ressurreição, mas estou com medo do que vai acontecer com a minha vida a partir do momento que eu tenho que anunciar ao mundo essa verdade.
né? Então é natural que elas tenham medo, mas elas estão alegres, porque elas sabem que se Cristo ressuscitou, tudo que Cristo havia falado e prometido e dito, não havia sido falado, prometido e dito por um homem, e sim pelo próprio Deus. E isso era motivo de uma grande mudança na vida delas e de uma grande esperança e de uma grande alegria. Então, o mesmo fato que as deixava perturbadas e com medo, as deixava com alegria. Josimar TJB, eu não sei quem é. Josimar, seja bem-vindo. Então, isso é uma coisa que chama atenção. Isso reforça a originalidade deste nosso evangelho. Quando o texto às vezes é muito estranho, é sinal que ele é um texto verídico. E mais, Cristo vai adiante delas e fala: alegrai-vos. Mas ele não para por aí. Ide e anunciai aos meus discípulos para irem para a Galileia. Lá nos encontraremos. E aqui eu acho que é a grande mensagem para os dias de hoje. Eu acho que essa é o grande ponto, é a grande mensagem, é a grande chave para a gente atualizar para os dias de hoje essa leitura. Recebemos a notícia da ressurreição, já não temos medo, porque nós estamos 2000 anos depois, mas nós temos a alegria da ressurreição. Mas é mais que isso. A alegria da ressurreição não pode ser um ponto final em si. Eu não posso virar hoje e dizer assim: eu estou alegre com a ressurreição, está tudo certo, lindo, maravilhoso. Ganhei o dia, Cristo ressuscitou. Não. Não. Eu tenho que materializar essa alegria na forma da conduta que o próprio Cristo nos ensinou. Entrou mais alguém, J.R. Santos, 1957, não sei quem é. Seja bem-vindo, J.R. Santos. Será que é o J.R. que era lá do Instituto Nacional de Cardiologia? É você, J.R.? Como nós vamos materializar essa alegria? Nós vamos fazer exatamente o que Cristo falou. Ide anunciai a ressurreição aos meus irmãos. E aí a gente fica pensando, Antônio e Adriana, a gente fica pensando o que significa isso? O que isso é para a nossa vida? Primeiro, vamos pensar bem. Eu acho que tem um monte de gente com medo hoje, né? Não tem? Eu acho que tem. Né? Às vezes até eu tenho medo. E é bom ter medo. Porque nós estamos enfrentando uma situação difícil, que nós precisamos ter coragem nesse enfrentamento. Né? Vamos só prestar atenção nisso. Mas a gente tem que ter alegria? Temos. Nós temos que ter alegria porque nós podemos anunciar a ressurreição. E anunciar a ressurreição hoje é anunciar a vida e o valor da vida. E dizer que a vida é um valor por si só. Né? A vida deve ser preservada. E para nós que acreditamos em Cristo, a vida é um bem inegociável. Frente a uma ameaça à vida, qualquer outro valor é secundário. Então, para a Igreja Católica, a vida está em primeiro lugar.
O único motivo que nós somos autorizados a pôr a nossa vida em risco é se for para salvar a vida de alguém. O único motivo que nós podemos tirar a vida é se for para salvar a vida de alguém. E mesmo assim, e mesmo quando nós estamos dispostos a pôr a nossa vida em risco para salvar a vida de alguém, a igreja nos ensina que nós devemos ter todos os cuidados possíveis para salvar as duas vidas. A igreja entende que mesmo que eu esteja disposto a dar a minha vida pelo meu irmão, eu ainda devo me preocupar para que eu tente de alguma forma salvar as duas vidas. A igreja entende que mesmo que seja necessário eu tirar a vida de uma pessoa para salvar a vida de alguém, ela ainda impõe limites. Ela primeiro te obriga a dizer assim: não há outra forma de salvar as duas vidas? Observe bem também que ela diz: você só pode agir contra a vida de alguém se esta pessoa estiver imediatamente pondo em risco a vida de outra. Não existe legítima defesa preventiva. Ah, não, fulano vai matar Beltrano, então mato ele primeiro. Não, isso não faz parte da doutrina católica. A doutrina católica só permite que você coloque uma vida em xeque para salvar outra de forma imediata. Se não for isso, não é católico. Por isso é que eu acho que nós temos que entender que o isolamento, por mais difícil que seja para nós, é hoje a postura de um católico, é a postura de um cristão. Hoje, você dizer: eu quero ficar isolado em minha casa, é a postura de anunciar a ressurreição. Como assim, diácono? Não faz sentido? Faz sim. Vamos entender o que eu estou falando. Se eu sair da minha casa hoje, eu estou correndo risco de pegar Covid? Estou. Eu vou pôr em risco a minha vida? Vou. Vou pôr em risco apenas a minha vida? Não. Vou pôr em risco a vida de todos que moram comigo. Vou pôr em risco a vida de todas as pessoas que conviverem comigo nos próximos dias. Isso é testemunhar a vida ou isso é testemunhar a morte? Uma coisa é aquelas pessoas, Letícia, minha irmã, entrou, professor Mauro entrou também, Graciane está aí, todos sejam bem-vindos. Uma coisa, como eu estava falando, são aquelas pessoas que precisam sair de casa. São aquelas pessoas que, por necessidade de seus trabalhos, por exemplo, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um médico, um nutricionista, eles precisam sair para cuidar dos outros. Essas pessoas estão agindo como aquelas mulheres. Elas estão indo testemunhar a ressurreição. Estão indo dizer ao mundo: a vida é o valor maior. Porque elas estão expondo-se ao risco, expondo seus familiares ao risco para cuidar da vida dos outros. É uma escolha difícil e eles estão tomando essa escolha. Essas pessoas podiam ficar enfurnadas em suas casas, mas isso significaria a morte de outros. Por mais difícil que seja, por mais custoso que seja, essas pessoas estão testemunhando a ressurreição. E elas devem estar com medo de sair de casa para cuidar dos outros, mas estão também alegres, porque sabem que podem fazer a diferença na vida das pessoas. E aí elas estão perfeitamente no binômio de medo e alegria que aquelas mulheres experimentaram. Existem pessoas
que são obrigadas a sair por causa de seus trabalhos, né? Os entregadores, por exemplo, as pessoas que trabalham nas farmácias, essas pessoas talvez não fosse o melhor, né? Quem dera que a gente pudesse ter uma sociedade onde essas pessoas pudessem ficar em casa, mas eu não sei como a gente conseguiria que elas não, que os produtos que elas entregam fossem entregues sem elas. Mas o ideal é que nós pensássemos uma saída para isso, para que a gente não expusesse essas pessoas ao risco. Como fazer isso, eu não sei. Se eu disser que eu sei, eu sou mentiroso. E eu não vou mentir para vocês. Mas elas estão na mesma situação. Elas estão alegres porque ajudam os outros, porque ganham seu dinheiro, e com medo porque estão com medo de pegar as doenças. Existem pessoas hoje no mundo que não estão com medo e alegres, estão com medo e tristes. Porque seja que não, por não terem casas aonde se esconderem, onde ficarem em segurança, ou seja, porque suas casas são tão pobres e tão sem infraestrutura básica, que a possibilidade delas se protegerem do Covid inexiste. Essas pessoas estão com medo e tristeza. O filme O Poço tem uma reflexão semelhante, fala o Cadu. Tudo bem, Cadu, eu vou ver o Poço hoje. Isso é o quê? Netflix? Now é o quê? Depois me dá a dica. Wanderson Meirelles entrou. Seja bem-vindo, Wanderson. Essas pessoas que estão com medo e tristes são para nós um dilema. São para nós um motivo que nós deveríamos dizer claramente. Temos que ir ao mundo e testemunhar a ressurreição. Temos que cobrar dos nossos governantes, seja ele prefeito, governador, vereador, deputado, presidente, senador, o que for, temos que cobrar dos governantes que eles manifestem a preocupação com a vida. Não é uma questão política, é uma questão sobre vida. Temos que pôr a vida em primeiro lugar, né? Vamos agir mudando a forma de pensar. Entre qualquer coisa e a vida está em primeiro lugar. E colocar a vida em primeiro lugar é sim a atitude que todo cristão deve ter. Não existe algo que possa ser colocado em outras par que não seja isso. Então nós devemos hoje seguir no mundo. Sheila, oi Sheila e Leonardo, sejam bem-vindos. Não há outra questão no mundo hoje que não nos permita pensar que a vida não esteja em primeiro lugar. Colocar a vida em segundo plano, colocar a vida em plano de igualdade com qualquer outro bem existente na sociedade é errado. Por isso, quando nós hoje estamos com medo e alegres, é porque nós sabemos que há riscos à vida, há riscos à dignidade humana. Nós temos uma tarefa grande para cumprir, que é a tarefa de mudar toda a forma de pensar das pessoas. Mas é também um motivo de alegria, porque nós hoje podemos anunciar ao mundo a ressurreição, anunciar ao mundo a mensagem essencial de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu falei sobre isso no Lava Pés, pode procurar lá no YouTube. Mensagem essencial de nosso Senhor Jesus Cristo está no Lava Pé e é amor e igualdade. Se nós garantirmos ao mundo amor e
igualdade, nós estaremos seguindo o caminho de Cristo. Graciane está fazendo uma participação. É uma pena ver tantas pessoas desobedecendo afastamento social. Pessoas que podem estar em casa e se aglomeram nas ruas sem cuidado consigo e com o outro. Graciane, eu tenho visto essas coisas, isso me dá uma angústia, sabe? Me dá uma angústia, porque uma coisa é a pessoa que não tem opção. Outra coisa é a pessoa que tem opção e expõe a vida dela e a vida dos outros em risco, né? Hoje mesmo eu fiquei sabendo que o irmão de uma paroquiana minha faleceu de Covid, né? Que coisa difícil. Fiquei até meio abalado na hora, até confundi, achei que tinha sido a paroquiana que tinha morrido. Fiquei abalado na hora. A gente tem que entender, e entender muito bem, que nós estamos hoje testemunhando um momento que é crítico nas nossas vidas. Eu não acredito que nós tenhamos, na nossa geração, outra crise igual a essa. Não acredito. Mas isso não quer dizer que nós vamos nos acovardar. Também não quer dizer que vamos ser irresponsáveis. Observe bem que as mulheres não foram irresponsáveis, elas não saíram correndo, gritando para todo mundo. O próprio Cristo não adota uma postura irresponsável. Ele diz aos seus discípulos, vão lá para Galileia, porque lá na Galileia eles vão me ver. Ou seja, ele não faz um evento no meio da multidão para criar uma confusão, uma revolução, uma bagunça. Não, vamos primeiro aqui nos encontrar nesse grupo, conversar, organizar as coisas. Ou seja, até para você dar a vivência dos próximos momentos da igreja, Cristo pediu um momento de menor grupo. Um momento ali, primeiro vamos acertar a casa aqui, depois nós vamos adiante. Primeiro nesse grupo pequeno, depois no grupão. É hora da gente viver a nossa vida nessa perspectiva. Estamos com medo, sim, mas estamos alegres. Alegres por quê? Porque talvez nunca nós tenhamos tido a possibilidade de encontrar uma realidade como essa. Uma realidade tão intensa na vida da gente, mas onde a gente pode mostrar um compromisso com a vida como nunca mostrou. E mais, mostrar um compromisso com Cristo como nunca mostrou. Mostrar um compromisso com Jesus como nunca mostrou. É a hora da gente poder dizer ao mundo, entre Jesus e qualquer outra coisa, eu escolho Jesus. Entre valorizar o que Jesus me ensinou e qualquer outra coisa, eu vou valorizar o que Jesus me ensinou. E, portanto, é hora mais do que nunca de nós dizermos que, mesmo com medo, estamos alegres porque podemos lutar pela vida. E lutar pela vida hoje é se esforçar para que mais e mais tenhamos isolamento. Isolamento de qualidade, isolamento com proteção à vida, isolamento da forma que aqueles que são mais frágeis recebam a devida proteção, para que ninguém tenha que passar por humilhação ou desespero, mas que nós possamos vencer essa doença. Amém? Agora, se alguém mais quiser fazer alguma observação, estou aberto a participações, a observações. Quem quiser falar mais alguma coisa, é só falar, né? O Cadu falou que o filme Poço passa no Netflix. É um filme pesado, mas tem uma reflexão sobre a questão da desigualdade na sociedade. Cadu, já vi que você vai me obrigar a ver esse filme.
Resta saber se eu posso ver com o Mozinho ou se você acha que o Mozinho não vai gostar. Né? Maria Alice, a Graciane falou alguma coisa. Não consegui assistir. Muito forte. Acho que vou ter que assistir o filme sozinho, porque já vi que não é um filme para ser visto. Tem que ser um filme assim, né? Tudo bem, verei. Pode deixar. Obrigado pela dica, Graciane. Bom, como não há mais nenhuma participação, amanhã nós nos encontraremos de novo às 15h30. Até lá, deixo a vocês a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Dom Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De suas casas, levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Permaneçam em casa, fiquem em paz e que Deus vos acompanhe. Graças a Deus.